Olá, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para nós darmos continuidade ao nosso assunto da Escola Bíblica Dominical. Aquele assunto que temos tratado ultimamente, especialmente com relação à pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele revelado no livro de Apocalipse. E é exatamente esse momento que nós estamos tendo o entendimento daquelas designações e títulos e apresentações do Senhor Jesus no livro de Apocalipse e aquilo que elas representam, para a nossa vida espiritual. E hoje a nossa abordagem será baseada no livro de Apocalipse, do capítulo 1, no verso 4 e verso 5. Por isso, então, nós vamos agora à primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical e vamos ler que ela diz assim, vamos ler. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 4, o Senhor Jesus é apresentado como aquele que é e que era e que há de vir. Identifique o sentido profético dessa expressão e o que ela representa para a sua vida espiritual. Então, quem vai nos identificar o sentido profético dessa expressão e o que ela representa para a vida espiritual vai ser exatamente a nossa irmã jovem, o nosso irmão jovem, o Daniel Nogueira, que ele é da nossa igreja em Teixeira de Freitas, no estado da Bahia. Daniel, a paz do Senhor, muito bem-vindo. Em resposta à pergunta de número 1 da Escola Bíblica Dominical, esta expressão identifica o Senhor Jesus como aquele que está presente no meio da igreja, pois ele é a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Também mostra que o Senhor Jesus estava presente na criação de todas as coisas, pois assim como está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1, que nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Também nos mostra que o Senhor Jesus ele foi para o Pai, mas nos deixou uma promessa, a de que muito em breve ele voltará para buscar a sua esposa. E isso nos mostra que o Senhor Jesus ele é absoluto, ele é o nosso único e suficiente Salvador, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo por amor às nossas vidas e a certeza de que em breve estaremos na eternidade. A paz do Senhor Jesus. Amém, Daniel. Muito boa a sua resposta e também a aplicação pessoal, bastante prática, bastante direta, quando fala a respeito daquilo que o Senhor Jesus é, porque ele é o Senhor absoluto, ele é o único, o nosso único e suficiente Salvador. Então ele é amor, ele é a ressurreição e a vida, ele é tudo para nós. Então Jesus é aquele que é. Agora, o que era, mostrando a respeito do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e ele foi morto por amor às nossas vidas. Jesus é aquele também que ele faz parte da igreja no sentido de que ele é conosco e ele era também com nossos irmãos no início e ele é aquele ainda que há de vir, ou seja, para arrebatar a igreja preparada pelo Espírito Santo que entregará na mão dele. Então, muito boa a sua colocação, porque mostra o que é o sentido profético dessa expressão e o que ela representa para a sua vida espiritual, para a minha vida espiritual e para a nossa vida espiritual. Obrigado pela sua participação. Muito bem, irmãos, agora a segunda pergunta. Ela diz assim, ao ler Apocalipse, capítulo 1, verso 5, identifique o sentido profético de cada uma das 3 designações do Senhor Jesus. A primeira é a letra A, é Jesus a fiel testemunha. A segunda, a letra B, do versículo 5, é Jesus o primogênito dentre os mortos. E a terceira, a letra C, Jesus como o príncipe dos reis da terra. Nós teremos 3 vídeos e nós vamos apresentar um de cada vez. O primeiro, quem vai falar é a nossa irmã, a jovem Sabrina Pereira. Ela é de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. Vamos ouvir então a Sabrina. Sabrina, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu estarei respondendo a pergunta de número 2, letra A. Lendo o texto que está em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, que nos diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nós identificamos o sentido profético de cada uma das 3 designações do Senhor Jesus. A fiel testemunha. O sentido profético é de que o Senhor Jesus é a fiel testemunha de Deus, pois o Senhor Jesus veio a este mundo para testificar de tudo que viu e ouviu de seu Pai, Deus. Pois o Senhor Jesus, desde o princípio, já estava com Deus na criação de todas as coisas. O Senhor Jesus é, era e há de vir. Portanto, tudo que o Senhor Jesus nos mostrou foi aquilo que Deus determinou
para nos revelar o projeto de salvação. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Olá, Sabrina. Realmente, Jesus, como a fiel testemunha, ele foi fiel ao Pai, ele testemunhou do Pai, daquilo que ele viu junto ao Pai. E ele vai testemunhar isso, né? Nas suas parábolas, nos seus ensinos, nas suas curas e no seu poder, no seu testemunho, ele sempre testemunhou do Pai. Então, ele é a fiel testemunha do Pai. Muito obrigado pela sua participação, Sabrina. Muito boa a sua resposta. Deus te abençoe. Amém, irmãos? Vamos agora ainda à segunda pergunta, mas agora é a letra B, a expressão o primogênito dentre os mortos. E essa expressão, quem vai fazer o comentário da resposta dela é a jovem também, Ana Caroline. Ana Caroline, ela é da nossa igreja lá em Água Branca, lá em Paraíba, no Nordeste do Brasil. Ô, Ana Caroline, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos, irei responder a pergunta 2. Ao ler Apocalipse, capítulo 1, verso 5, identifica o sentido profético de cada uma das 3 designações do Senhor Jesus. E letra B, o primogênito dentre os mortos, que ele foi o primeiro e único que deu sua vida por todos nós, por isso só achamos a salvação nele, assim como Jesus ressuscitou, iremos ressuscitar junto com ele no grande dia, na glória. A paz do Senhor Jesus. Amém, Ana Caroline. Realmente, Jesus como primogênito dentre os mortos, né? Que coisa maravilhosa. Ele é aquele que foi o primeiro que morreu e ressuscitou para mostrar que nós também um dia nós morreremos, mas ressuscitaremos com ele na glória do Pai. Uma palavra até muito bem colocada pelo apóstolo Paulo, né? Nesse sentido, mostrando que é exatamente a figura ali de Jesus como aquele que é o primogênito dentre os mortos. Foi necessário que o primeiro grão de trigo lançado na terra, ele deu seu fruto. Então foi Jesus. E ele, pelo fato desse grão de trigo ter morrido, ele então deu muitos frutos e nós somos o fruto dessa semeadura. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela sua participação, Ana Caroline. Glória a Jesus. Amém, irmãos? A terceira parte agora da pergunta, que é a letra C, é exatamente a designação do Senhor Jesus como o príncipe dos reis da terra. Vamos ver o sentido profético disso? Quem vai nos falar agora vai ser a nossa irmã, o jovem Davi Viana. O Davi é da nossa igreja em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Davi Viana, muito prazer então, vamos ouvir a sua resposta. Meus irmãos, a paz do Senhor. Respondendo a pergunta de número 2, parte C, falando sobre o príncipe dos reis da terra, podemos ver que Jesus, esse príncipe que governa sobre toda a igreja, Jesus é aquele que tem o poder sobre toda a igreja. E como está descrito no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, que assim nos diz: e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso só corrobora aquilo que é o nosso Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores e Ele tem governo sobre toda a sua igreja. A paz do Senhor. O príncipe dos reis da terra, muito bem colocado, Davi. Aliás, o seu nome está escrito aqui na condição de David, né? O David, ele é da nossa igreja lá em Niterói, né? No estado do Rio de Janeiro, e deu uma resposta muito boa. Jesus como príncipe dos reis da terra, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor da igreja, o Senhor da eternidade. E todos os reis da terra estão sujeitos ao senhorio de Jesus, ao principado dele. Ele é o príncipe, dos reis da terra. Então o principado dele, ou melhor, a palavra príncipe aqui é no sentido de o principal, né? E ele realmente é aquele que comanda todas as coisas. Os reis da terra fazem de tudo, mas tudo que eles fazem está debaixo do controle do Senhor Jesus, porque ninguém fará nada neste mundo. Eu vou te falar isso, David Viana, que ninguém fará nada neste mundo que não esteja debaixo do controle do Senhor Jesus, porque Ele manda em todas as coisas. Ele falou um dia isso para Pilatos. Ele disse: nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Amém? Obrigado pela sua participação. A paz do Senhor. Muito bem, irmãos, agora a terceira pergunta, ainda para todos.
ela considera o seguinte, vamos lá, considerando a sua resposta à pergunta 2, agora é uma pergunta de ordem individual e resposta também pessoal, cite o que as designações do Senhor Jesus representam para a sua vida espiritual, ou seja, Jesus como a fiel testemunha, Jesus como o primogênito dentre os mortos e Jesus como príncipe dos reis da terra. Quem vai falar isso agora é um diácono, nosso irmão Nailton Oliveira. Ele é da nossa igreja em Barueri, no estado de São Paulo. Nailton, bem-vindo, pode falar. Pai do Senhor Jesus, respondendo à pergunta 3, as 3 designações do Senhor Jesus para mim representa em especial a segurança no processo, no projeto de salvação. Saber que Ele, como fiel testemunha, tem nos ensinado dia após dia a caminhar nesse caminho que nos levará para a eternidade. E Ele, como príncipe dos mortos, que morreu no meu lugar, por amor a mim, por amor a você, para que nós pudéssemos ter direito à salvação e saber que, como príncipe da terra, Ele é o nosso rei hoje e eternamente. É Ele quem governa a nossa vida, é Ele quem domina a nossa vida como um todo, é Ele quem governa a igreja fiel, a igreja que subirá para a eternidade. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Nailton. A sua resposta, a sua explicação muito bem dada na resposta, especialmente a aplicação pessoal, porque permite que cada um de nós possa meditar e colocar em prática, em nossas vidas, para a nossa caminhada para a eternidade, conforme você pontuou muito bem. Que Deus abençoe a sua colocação, a sua experiência com relação a esses 3 aspectos da característica do Senhor Jesus ali no versículo 5 que nós lemos aqui de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. O que isso representou para a sua vida, que é também o que representa para nós na presença do Senhor. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe então o seu diaconato, viu, Nailton? Isso possa prosperar grandemente na sua vida. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, passamos agora para a pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes. E ela diz assim, aliás, é um estudo sobre um tema que é sobre Davi, um servo obediente a Deus. E a pergunta número 4 é a seguinte, leia 1 Samuel, capítulo 16, verso 18 e responda. Letra A, Davi dava um bom testemunho? Letra B, quais as características que o identificavam, ou seja, características que identificavam Davi. Vamos então agora às respostas e nós vamos ter 3 respostas aqui, sendo que a última delas é a resposta de um bebê, então nós vamos estar bem atentos a essa resposta aqui. Primeiramente a classe de criança intermediária da nossa igreja lá em Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco. Depois vamos ver, primeiramente é o Samuel e a Sara, que são nossos irmãos lá da igreja de Torino, lá na Itália. E depois nós vamos ter a classe de criança, intermediária e adolescente da igreja de Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco. E por último, o Estevão Costa, que maravilha, da classe de bebês em Brasília, lá no Distrito Federal. 3 vídeos, 3 respostas em sequência. Leggendo 1 Samuele capitolo 16 versetto 18, rispondi. Davide ha dato una buona testimonianza? Sì, tutti lo osservavano e vedevano che il Signore era con lui. Per questo fu ricordato e chiamato a suonare per il re Saul. Quali caratteristiche lo hanno contraddistinto? Davide sapeva suonare, amava le lodi, era un uomo forte e valoroso, era un guerriero, parlava bene, era di bello aspetto e soprattutto il Signore era con lui. Pace al Signore Gesù. Signore Gesù. Vamos responder a pergunta da EBD das CIAs desta semana. Leia 1 Samuel, capítulo 16, verso 18 e responda. Davi dava um bom testemunho? Sim, Davi dava bom testemunho. Quais as características que o identificavam? Me diga! Sorriso e palavras. Tinha gentil presença, era amável, educado. Davi sabia tocar instrumentos. Agora eu vou ler Samuel 16, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o balemita que saber tocar, é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente
em palavras e de gentil presente ao Senhor é com ele. A paz do Senhor Jesus! Respondendo à pergunta 4 para crianças intermediárias e adolescentes, 4A, Estevão, Davi dava um bom testemunho? Sim, Estevão, Davi dava um bom testemunho. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém, que maravilha! Podemos ver ali a Sara e o Samuel respondendo muito bem, né? Samuel e Sara, Davi dava um bom testemunho, sim, Davi dava um bom testemunho, porque todos observavam e viam que o Senhor era com ele, por isso ele foi lembrado e chamado para tocar para o rei Saul. Olha que testemunho, né? Que aqui é a resposta que o Samuel deu. E depois da pergunta, né? As características que identificavam Davi, a Sara respondeu muito bem. Davi sabia tocar, ele amava os louvores, olha que maravilha. Ele era um homem forte e valente, era guerreiro, falava bem, muito bonito. E acima de tudo, o Senhor era com ele. Então está aqui a resposta, foi dada pelos nossos irmãos em língua italiana. E nós estamos repetindo aqui para facilitar os irmãos que eventualmente tiveram alguma dificuldade para ler, né, a legenda. Muito bem, também os nossos irmãos lá da classe de intermediários da igreja de Cabo de Santo Agostinho, resposta muito boa ali relacionada à pergunta. Ele realmente era um homem Davi era um homem que dava um bom testemunho e essas eram as características dele. A boa participação também na leitura dos textos, isso é muito importante. Ele sabia tocar, era valente, animoso, conforme o texto bíblico fala. Agora, por último, irmãos, eu quero mostrar aqui uma coisa notável. Vamos agora para a quarta pergunta, aliás, a quinta pergunta, porque ela tem o mesmo tema, que é o Davi, um servo obediente a Deus. E ela diz assim, leia 1 Samuel capítulo 16, verso 18 e responda. Agora a pergunta, letra A e letra B, é destinada ao grupo de acessibilidade. Por isso, teve uma pequena alteração ali na pergunta, exatamente para facilitar o entendimento deles. E a pergunta é, Davi era boa pessoa? Letra B, como ele era? Aí assim, agora nós vamos ter uma resposta e quem vai responder é a irmã Fátima. Fátima Leixo, ela é da nossa igreja lá em Magé, no estado do Rio de Janeiro. Irmã Fátima, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, Fátima. A paz do Senhor Jesus, irmã Letícia. A pergunta para acessibilidade é assim, ó. Leia 1 Samuel, capítulo 16, verso 18 e responda. Letra A. Davi era uma boa pessoa? Sim. Letra B. Como ele era? Ele era forte, sabia lutar, era um bom músico e dava alegria e todos gostavam de estar perto dele. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém, irmã Fátima. Sim, Davi era bom, ele sabia tocar música, né? E ele era forte. Então, como ele era? Ele sabia tocar música, ele era forte, fazia as coisas com alegria, com muita alegria que Davi fazia. Ele sabia também lutar e ele falava com calma. E todos gostavam de ficar perto dele. Que maravilha, né? Ouvir Davi tocando harpa, cantando salmos, né? Quem é que não gosta de louvores, né? E de ouvir louvores da palavra do Senhor. Muito bom. Essas classes são para nós uma grande alegria, né? Para a vida da igreja, as classes de grupos de acessibilidade da nossa igreja, uma grande bênção, louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Assim nós chegamos ao final desta primeira parte da Escola Bíblica Dominical, já provendo os irmãos de alguma informação relacionada ao assunto que vai ser tratado na Escola Bíblica, para facilitar os irmãos no entendimento. Mas daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós entraremos então com a transmissão da Escola Bíblica Dominical, o conteúdo doutrinário, e nós te aguardamos lá. Permanece no nosso canal até às 10 horas da manhã e nós nos encontraremos lá. Até lá então, e a paz do Senhor Jesus.